Sabe, tem um conceito na vida cristã que é simplesmente fascinante. Essa ideia de que a gente vive em dois reinos ao mesmo tempo. Mas como é que isso funciona? Como é que é possível ser um cidadão aqui na Terra e, ao mesmo tempo, pertencer a uma pátria lá no céu? É essa dualidade que a gente vai explorar agora. E essa é a grande questão, não é mesmo? A resposta para isso revela como essas duas identidades, a terrena e a celestial, não só podem coexistir, mas, na verdade, se complementam para dar um propósito totalmente novo para a nossa vida. Olha, a base para a gente entender isso vem do próprio Cristo. Com essa frase, ele basicamente estabelece que existem duas esferas de responsabilidade. Uma, ligada ao que é terreno, a César, e outra, a divina, ligada a Deus. O nosso grande desafio é justamente encontrar o equilíbrio entre elas. Certo. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Afinal, o que significa na prática ter uma cidadania celestial? Como é que isso molda a nossa visão de mundo e as nossas ações no dia a dia? Para a gente entender a profundidade desse compromisso, vale a pena conhecer a história do Dr. Thomas Lamb. Ele tinha uma missão muito clara, um chamado para servir na Etiópia. Só que uma lei humana apareceu no caminho, impedindo que ele comprasse as terras que precisava por seu trabalho. E aí, o que fazer? Pensem só no peso dessa decisão. O Dr. Lamb abriu mão da sua cidadania americana para se tornar etíope e poder continuar sua missão. É uma analogia poderosíssima para o cristão, que se enxerga como estrangeiro e peregrino na terra, disposto a colocar o reino celestial como prioridade máxima. E essa cidadania, claro, vem com privilégios e também com responsabilidades. Não é só uma promessa para um futuro distante, mas uma realidade que já começa aqui e agora, nos chamando para viver de uma forma digna, com os olhos fixos na esperança de uma herança eterna que não se desgasta. E o interessante é que essa cidadania não é para ser vivida de forma isolada, guardada para si. Pelo contrário, ela se manifesta no nosso comportamento, e a ideia é que isso nos transforme em exemplos que possam ser seguidos. Aqui, o apóstolo Paulo desenha um contraste muito claro que ilustra bem a escolha que todos nós temos. De um lado, aqueles que vivem como se a cidadania fosse apenas terrena, com a mente totalmente focada aqui. E do outro, os cidadãos celestiais, que esperam pelo Salvador e mantêm o foco nas coisas do alto. E tem um detalhe aqui que é sensacional. Uma única palavra em grego revela muita coisa. Paulo usa o termo simimites, que não significa só imitador, mas co-imitador. Ele não diz apenas me imitem, mas sim, imitem a mim juntos. Isso reforça que a jornada cristã é um esforço em comunidade, de um inspirar e apoiar o outro. Bom, e tudo isso nos leva a uma consequência natural, que mexe com o nosso emocional. Se a nossa cidadania principal não é deste mundo, então a nossa fonte de alegria e paz também não pode ser. O mandamento de Paulo aqui é muito enfático, né? A alegria não é uma sugestão, é uma instrução. E a chave do segredo está justamente na origem. A alegria é no Senhor. Isso quer dizer que ela não depende das circunstâncias, de coisas que temos ou do reconhecimento das pessoas. E agora vem a parte que muda tudo, que torna essa frase ainda mais impressionante. Paulo não escreveu isso de um lugar confortável, de férias. Ele estava na prisão. A alegria dele não dependia de liberdade ou de bem-estar físico. Estava firmada em algo muito mais profundo, muito mais seguro. E da mesma forma que a alegria, a paz que o cristão experimenta é descrita como um presente divino. Não é só a ausência de problemas, que é como o mundo geralmente define a paz. É, na verdade, a presença de Deus no meio dos problemas. É aquela paz que, como o próprio Paulo diz, vai além de todo o nosso entendimento. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas como é que a gente vive isso na prática? A boa notícia é que a Bíblia não deixa essa questão no ar. Ela nos oferece instruções bem claras sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, nos dá um verdadeiro roteiro prático. Primeiro, alegrar-se no Senhor. Segundo, ser moderado, equilibrado. Terceiro, trocar a ansiedade pela oração. Quarto, encher a mente com o que é bom, verdadeiro, puro. E por fim, o mais importante, colocar tudo isso em prática seguindo os bons exemplos. É um verdadeiro projeto para uma vida plena. E essa citação reforça exatamente essa conexão. Seguir os princípios divinos está diretamente ligado a experimentar uma felicidade genuína. A ideia aqui não é de uma obediência cega, mas de entender que esse é um caminho que, no fim das contas, leva à paz e à prosperidade de espírito. Então, como é que a gente pega todos esses conceitos e aplica no nosso dia a dia, no mundo de hoje? De que forma essa cidadania celestial pode de fato impactar as nossas comunidades? As palavras do J.I. Packer aqui trazem um certo senso de urgência.
O mundo está sempre em busca de exemplos de integridade, de bondade, de esperança. E segundo ele, existe um vazio nesse sentido que precisa ser preenchido. E aí que entra o nosso chamado. Os cidadãos do céu são convocados a ser esses bons modelos, a ser o sal que preserva e a luz que guia, refletindo os valores de Deus num mundo que muitas vezes parece perdido. E essa é a pergunta que fica para nossa reflexão. E não é uma questão teórica, mas bem prática. Dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos, de que maneiras essa cidadania celestial pode se tornar algo visível, algo que inspira as pessoas ao nosso redor? Fica aí essa reflexão. A maneira como a gente vive pode ser a mensagem mais poderosa que transmitimos. Se este nosso bate-papo ajudou a clarear as ideias, ajude este conteúdo a chegar a mais pessoas, curtindo e compartilhando.